final do período dos juízes em Israel, um homem chamado Samuel julgava o povo e ele é considerado por muitos como o último juiz. E só que o Samuel ele foi ficando velho e os filhos dele já não eram tão sérios com Deus e o povo começou a ficar injuriado com isso. Falou: Samuel, você é um cara bacana, um profeta aí, um juiz legal, muito justo, mas seus filhos não são sérios com Deus, então a gente quer um rei. Samuel ouviu aquilo com espanto e falou assim: por que vocês querem um rei? Não, a gente quer um rei porque todo mundo tem um rei. Samuel vai consultar Deus. E quando Samuel fala com Deus, fala assim: Deus, como é que eu vou dar para eles um rei? O Senhor é o rei. Deus fala para ele: não, Samuel, beleza, dá para eles um rei. Mas explica para eles também o que esse rei vai fazer. Samuel reúne os anciãos e fala para eles: olha, vocês querem um rei? Você quer um rei? Então tá bom, vocês vão ter um rei, só que vocês têm que pensar o seguinte: seus filhos vão trabalhar para esse rei, ele vai pegar seus filhos, suas filhas, ele vai pegar o resultado das suas plantações, seus frutos, ele vai pegar as suas terras. Não tem problema, a gente quer um rei. Foi isso que o povo disse. Deus proporciona um encontro então entre Samuel e um descendente da tribo de Benjamim chamado Saul. Samuel unge Saul como rei, mas num outro momento em que ele reúne todo o povo, ele vai lá reconhecer Saul e colocá-lo no posto de rei. Saul, naquele momento, ele se escondeu entre a bagagem lá da sua família, tentando se esconder, mas ele era muito alto, então não dava muito certo isso, não foi uma ideia muito boa. E Samuel chama Saul então para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E Saul andava com Deus, Saul estava preocupado com Deus. Mas um ano se passou e o poder subiu na cabeça de Saul. Teve uma guerra, e sempre antes de uma guerra havia sacrifícios conforme o costume da lei judaica, da religião judaica. E quem oferecia sacrifício era o sacerdote e não o rei. O rei não era para oferecer sacrifício. E Saul estava lá esperando Samuel chegar para acontecer o sacrifício, esperando acontecer e tal. E Samuel não chegava. Saul resolveu, falou assim: quer saber, pessoal? Seguinte, daí os animais, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Foi lá, sacrificou. Quando ele termina, Samuel chega e fala assim: por que você fez isso, Saul? Você não obedeceu aquilo que Deus ordenou a você. Portanto, o seu reinado já era. Esse foi o primeiro vacilo de Saul. Numa outra guerra contra os amalequitas, Saul dá outro vacilo. Ele recebeu uma ordem de Deus através de Samuel e acontece que Saul não executou aquela ordem. O que acontece? Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá, fala para Saul que o reinado dele já era. Segundo vacilo, acabou. Saul não seria mais rei de Israel. Foi então que Samuel foi levado por Deus, direcionado por Deus a ir para uma região chamada Belém. E lá nessa região chamada Belém, na família de um cara chamado Jessé, ele vai ungir um novo rei, um menino chamado Davi.